pessoal, Cláudia Cury, tudo bom? Olha que graça esse suporte de copo que eu aprendi recentemente, hoje eu queria ensinar para vocês. Eu utilizei uma linha 100% algodão, número 4 aqui nos Estados Unidos e a agulha 5 milímetros. Eu aconselho sempre para esse tipo de trabalho usar 100% algodão, porque absorve melhor o líquido e também se for alguma coisa muito quente, uma chaleirinha, uma panelinha pequena que você colocar por cima, se for sintética pode derreter. Então eu aconselho sempre usar 100% algodão para esse tipo de trabalho. Você vai precisar de uma cor escura, né, do marrom escuro para simular o café e uma outra linha de qualquer cor. Fiz esse rosa também, ficou lindo. Não usa cor muito escura não, senão não vai contrastar com o café. Vou usar a linha 100% algodão Sugar and Cream aqui nos Estados Unidos, né? Se você mora aqui e quer comprar igual, eu uso muito essa linha, ela é muito boa. E como eu disse, a agulha 5 milímetros. Nós vamos prender a linha na agulha e vamos fazer 7 correntes para começar o nosso trabalho. 1, 2, 3, 6, 7. Agora a partir da segunda corrente, nós vamos fazer um ponto baixo em todas elas. Pula a primeira, tá? Da agulha não conta, pula a primeira e na segunda nós vamos introduzir um ponto alto em cada ponto que a gente tem aqui. Segundo, quinto e na sexta e última corrente. Faz uma corrente e vamos virar o trabalho. Para a segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo em cada um dos pontos. Pula apenas uma corrente aqui depois da agulha e no seguinte, tá? Que nesse primeiro ponto você já introduz pontos baixos, um em cada ponto, pegando as duas alças, tá? Não se esqueça de fazer esse último, nessa segunda carreira, ele é sempre meio tombadinho, tá vendo? E a segunda alcinha, a primeira tá bem aqui, a segunda fica mais virada para trás, então presta atenção para você pegar as duas alças, tá? E faz o ponto baixo neste último. Faz uma corrente e vira o seu trabalho. Agora, nesse primeiro ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos, tá? Pula uma corrente, sempre assim, que é a correntinha da virada, né? Só para dar a altura da carreira. Então, você vai colocar 2 aqui neste primeiro, 1, 2 no mesmo. E agora nós vamos colocar 1 em cada um dos próximos 4. Apenas 1. 1, 2, 3 e 4. E no último, nós vamos colocar 2. Nós vamos fazer aumentos, né, nas pontas para a caneca crescer, né, o corpo dela. Tá vendo? Para crescer um pouquinho. Então, eu fiz 2 pontos baixos aqui nesse último, faço uma corrente, viro o trabalho. Agora, a próxima carreira, que vai ser a quarta, nós vamos colocar apenas 1 em cada ponto. Então, vão ser 8 pontos. 1, 2, 7, 8. Uma corrente e vamos virar o trabalho. E agora nós vamos repetir os aumentos. 2 no primeiro e 2 no último e no meio, entre eles apenas 1. Então, neste primeiro ponto, 2 pontos baixos, 1, 2, 1 em cada aqui nos próximos e o sexto. E lá no último, 2 pontos baixos. 1, 2. Uma corrente, vira o trabalho e agora apenas 1 em todos os pontos. 9, 10. Uma corrente, vira o trabalho
E agora nós vamos fazer a próxima carreira com aumentos também. É a 7ª carreira. Nós vamos fazer 2 no primeiro. 1, 2. E nos próximos apenas um ponto baixo. 7, 8. E no último 2 pontos baixos. No mesmo. 1, 2. Uma corrente. E agora nós vamos fazer um ponto baixo em cada um deles. Pula apenas uma e na próxima são 12 no total. 11, 12. Agora nas próximas 4 carreiras nós vamos repetir essa 8ª carreira, tá? Vamos fazer igualzinho, apenas um ponto em cada um dos pontos de base, sempre fazendo uma corrente e virando o trabalho, tá? Então mais 4, nós vamos ter 5 carreiras iguaizinhas. Eu vou fazer essas minhas próximas 4 carreiras e volto, que serão as carreiras de número... Essa daqui foi a de número 8, então vai ser a 9, 10, 11 e 12. Já estou terminando aqui a 12ª carreira. Se você ficar na dúvida, é fácil de você contar, às vezes você se perde aqui com essas carreiras que você tem que repetir. Essa primeira linhazinha aqui é a linha das correntes, e aí é só você contar os furinhos, olha, aqui é a primeira carreira, dessa linha até o primeiro furinho é a primeira carreira, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras, tá certo? Então eu vou terminar a 12ª carreira com o ponto baixo, vou fazer uma corrente e virar o trabalho. Agora para a 13ª carreira, eu vou fazer um ponto alto neste primeiro ponto aqui. Olha, pulo apenas uma ali depois da agulha, no primeiro ponto eu faço um ponto alto. No seguinte, eu faço o meio ponto alto, dou a laçada, busco lá de trás e passo por dentro dos 3. E nos próximos 8 pontos, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui. Então, 1, 2, 8. Tenho 2 pontos aqui. No penúltimo, eu vou fazer o meio ponto alto. E no último ponto que eu tenho, eu vou fazer um ponto alto, porém eu não vou terminar o ponto alto. Eu vou começar, tirar as 2 primeiras e vou manter as 2 aqui na agulha, que é a maneira que eu gosto de prender, de unir cores diferentes. E aí vou terminar esse último ponto com a cor marrom, que é a cor do café. Faz uma corrente e vira o seu trabalho. Não corta a linha verde, tá? Mantém ela aqui que depois nós vamos voltar para trabalhar com ela. Agora, nesse primeiro que você tem aqui, pula apenas uma depois da agulha, você faz um ponto baixo. No seguinte, também um ponto baixo. No próximo, o meio ponto alto. E nos próximos 6 pontos, nós vamos fazer um ponto alto dentro de cada um deles. Então, 5, 6. No próximo, o meio ponto alto e um ponto baixo no penúltimo e no último também um ponto baixo. Pega as 2 alcinhas, tá? Termina o ponto baixo, faz uma corrente e já pode cortar apenas a linha marrom. Puxa. E agora, nós vamos voltar a trabalhar com a linha verde. Logo abaixo desse primeiro ponto baixo aqui da linha marrom, você introduz a sua agulha, busca a linha verde, né, a primeira cor que você está usando, e faz uma corrente. Agora você vai trabalhar apenas
na parte de trás do ponto. Aqui seria o ponto normal, tá vendo? O primeiro ponto. Mas você vai trabalhar só pegando aqui atrás. Você faz o ponto baixíssimo no primeiro e no segundo. E agora nos próximos, você vai fazer o ponto baixo dentro dos pontos, olha. 1, 2, pegando só a parte de trás. 3, 4 e 8. E agora nos dois últimos, nós começamos com 2 pontos baixíssimos, certo? E agora nesses dois últimos também nós vamos fazer ponto baixíssimo no penúltimo e no último. Quando você chegar aqui no fim, você faz uma corrente e agora nós vamos fazer um ponto baixo em volta da caneca, mas não aqui em cima, tá? Começando aqui nessa ponta e vamos dar a volta e terminar aqui. Então vamos lá. Aqui no próximo, fazendo sempre pontos baixos, tá? Um em cada carreira. Tá vendo? Vamos fazer como se fosse uma moldura em volta da caneca. Quando você chegar aqui, bem nessa esquininha, né, que é o fundo da caneca, faz 2 pontos baixos aqui nessa esquina. 1, 2. E aí você continua fazendo apenas um ponto baixo. Só ali naquela esquina e nessa aqui também faz 2. Nos outros você faz apenas um aqui entre eles, né? Aí, agora eu já alcancei a outra esquininha, eu vou fazer 2 aqui. 1, 2. Agora sim eu vou fazer os pontos baixos e vou escondendo essa linha verde para eu ter um trabalho a menos depois. Tá vendo como fica? Deixa eu mostrar para vocês. Olha como que precisa dessa moldura. Aqui eu já fiz a moldura e aqui eu ainda não fiz. Tá vendo? Como dá um acabamento muito mais bonito aqui. Por isso que a gente tem que fazer essa moldura. Já estou chegando aqui na outra ponta da caneca, né? Na parte de cima dela. Vou fazer mais um ponto baixo. E aqui no último, bem no cantinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Passo direto, tá vendo? Vou fazer uma corrente e virar o trabalho. Nos próximos 3 pontos, eu vou fazer pontos baixíssimos, olha. 1, passo direto, 2, e no terceiro também ponto baixíssimo. E agora nós vamos começar a fazer a asa da caneca, tá vendo? Então a gente precisa fazer esses 3 pontos baixíssimos para a gente chegar onde a gente quer, senão a alça da caneca vai começar muito em cima. E agora eu vou fazer mais ou menos 8 correntes. 1, 2, 3, 7, 8. Se as suas correntes ficarem muito apertadas, faz correntes a mais, tá? Porque ela tem que ficar de um tamanho que você goste da alça aqui, tá vendo? Eu acho que eu vou fazer mais umas 2 correntes, que aqui nós pulamos 3, né? Que nós fizemos 3 pontos baixíssimos. Eu quero também pular uns 3 aqui, vou unir aqui, olha. Mas eu tô achando que ficou um pouquinho justo. Então eu vou fazer uma corrente a mais. Vou fazer 9 correntes e vou unir aqui, olha. 1, 2, 3, vou pular esses 3 e vou unir aqui, com um ponto baixíssimo. Aqui, tá vendo? Acho que ficou de um tamanho legal. Porque ela não pode ficar muito apertada, senão a caneca faz assim. E se ela ficar muito frouxa, fica muito grande essa asa. Agora você faz uma corrente, vira o seu trabalho e vamos introduzir mais ou menos 13 meio pontos altos aqui na alça, olha. Dá a laçada, passa por dentro da asa mesmo, tá vendo? 1,
6, 7, 8, 12, 13. Aí você vai também fazer o número de pontos de acordo com o tamanho da sua alça, né? Se você fizer uma alça menor, você vai precisar colocar menos pontos aqui dentro. Aqui uns 15 pontos, acho que vão ser suficientes. Que aqui eu acho que eu posso... Aí. Voltar um pouquinho, fazer mais um ponto aqui. Por isso que às vezes a receita não é precisa, sabe? Porque isso depende muito da linha que você está usando, de como é o seu ponto. Quando você cobrir toda a sua asa, você faz um ponto baixíssimo aqui onde você começou, tá vendo? Ó, faz um ponto baixíssimo aqui, uma corrente e pode cortar a sua linha. Puxa. E agora a gente vai esconder as linhas. Prontinho, já escondi as linhas. Daí é só você distribuir bem os pontos aqui na asa da caneca para ficar certinho. Olha que graça. Fofo demais, né? Tamanho bacana. Espero que vocês tenham gostado de aprender esse suporte de copo, que eu achei um encanto. Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Assinem o canal se vocês ainda não assinarem e me acompanhem aí nos próximos vídeos, tá bom? Tchauzinho.